Oi, gente, boa tarde para vocês. Olha, eu aqui mais uma vez no Cantinho da Flávia. E hoje eu vou ler para vocês o que eu continuo lendo em casa. Hoje eu não vou tirar uma palavra, vou fazer ao contrário, vou fazer diferente. Vou ler para vocês o que realmente eu estou lendo. E eu estou no livro de Daniel 5. E eu vou ler para vocês do 5 ao 12. E se Deus me der a sabedoria e o conhecimento de explicar, eu explico. Se Ele não me der, então vai ficar só de reflexão para a igreja. E vamos lá. A palavra do Senhor, ela diz bem assim. Deixa eu ver se eu estou no 5 mesmo, né? Ou talvez eu esteja mais adiantada e... Não, estou no 5 realmente. Aonde fala assim. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e derramaram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dos dedos da mão do homem, que escreviam de frente do cartiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parede da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os pensamentos o turbaram. As juntas de seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E chamou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhos. Então falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, pois, por causa das palavras do rei, dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a minha rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbem os seus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem no qual há espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chamou-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. O que eu entendi desse daqui é o grande banquete do rei, né? O banquete do rei para Beltesazar, que ele se apresentou na presença dos seus 1000, dos 1000 e dos seus grandes, que beberam com ele do seu vinho, comeram do seu banquete e fizeram de tudo.
E Daniel, ele ainda foi abençoado e trouxe um colar de púrpura sobre o seu pescoço. Deus deu a ele o poder a ser o terceiro daquele reino. Deus é bom e Deus é fiel, igreja. Oh, meu Deus, Deus é bom. Aí é como diz, muitas das vezes a gente sabe que Deus trabalha no silêncio. Melhor o silêncio. O que é o silêncio? O silêncio é quando ele já despediu a multidão. Só que muitas das vezes a multidão, ela não se conforma do Senhor ter nos dado silêncio. Aí insiste e persiste. Mas o Senhor é Deus. Aí como ele aqui, ele está muito bem nos exortando, né? Que ele deu o poder. Aquela terceira pessoa, né? Deus é bom, né? Fica aí, igreja, para meditação, né? E ainda diz aqui: então entraram todos os sábios do rei, mas não puseram ler o escrito, nem saber ao rei a sua interpretação. Tem um louvor em que eu gosto muito, que Ele é digno, que se fala do livro e dos 7 selos. Também houve um CD em que eu comprei um DVD que falava da visão que teve. Foi Daniel, Eduarda? Aquele da visão, como é? Então, eu não lembro agora do CD. Eu só sei que são uma das visões. E lendo esse título agora do banquete, né, do grande rei, eu me regozijo nessa palavra, porque muitas das vezes a gente tropeça nas nossas caminhadas, nas nossas idas, nas nossas voltas, a gente se queixa, a gente blasfema, a gente coloca de joelho, daqui a pouco a gente cai chorando, a gente chora de alegria, muitas das vezes também traz um choro de tristeza, mas sabe o que é que a gente sabe realmente, o que realmente acalenta? O que me faz sorrir nesse versículo e tudo o que Deus tem feito na minha vida é saber que apesar do meu choro, apesar das minhas reclamações, apesar das minhas blasfêmias, mesmo sem querer, e me envergonho muito e Deus sabe, isso é o que me acalenta, Ele sabe. Por isso Ele ainda nos dará a oportunidade e a chance de caminhar mais um dia. Por isso que Ele ainda nos dá a chance de nos levantar à madrugada e fazer enxergar o que está se passando à nossa volta. Porque o nosso Deus, Ele ouve, Ele vê e Ele fala. O que me acalenta ainda não é ver um olhar sanguinário e nem uma bandeira de sangue. Mas é saber que o sangue significa vida. E vida em abundância. Quando o sangue para de correr sobre as nossas veias, o que é que sobra? Ou você se apega a Deus para Deus operar o milagre, ou realmente o Senhor abre a sepultura. Ou na sua casa tem alguém de joelhos clamando, ou pedindo a Deus, ou seja, em silêncio, como diz a palavra do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa em secreto com o teu Deus. Não importa. O que importa é que a gente sabe que Ele é um Deus zeloso e que Ele jamais abandona os seus. A palavra do Senhor também fala, ou eu trago essa palavra ao meu coração, que quando alguém se arrepende e volta para a casa do Senhor, o Senhor dá uma festa lá no céu. Sabe o que eu aprendi em relação à chuva? Ou ao trovão, que muitos têm medo, aos relâmpagos? Eu sempre trouxe isso comigo. Eu sempre gostei dos tempos chuvosos. Apesar dos tempos quando fazia calor, que eu sentia frio, eu corria para o sol. Já teve tempos até de eu colocar o colchão no